Você está ouvindo Tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em Ciência do Comportamento Humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teoria, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, eu quero falar sobre ansiedade de desempenho. O que é ansiedade de desempenho, né? Deixa eu dividir um pouco isso aqui para a gente poder destrinchar. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma resposta que é natural do corpo, que eu entro quando eu vou para um estado de alerta, e nesse momento que o meu corpo se coloca em estado de alerta é porque ele percebeu ali no mundo alguma coisa que é ameaça para mim ou incerteza. Então, nós estamos programados biologicamente para frente à ameaça ou à incerteza, a gente fazer três coisas. Então, a ansiedade vai provocar basicamente três respostas. Uma resposta que te prepara para a luta, então para enfrentar aquela situação. Uma resposta que te prepara para fugir da situação. E uma resposta que te paralisa naquela situação. Essa é a ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade de desempenho, agora a gente vai trazer um olhar para um estímulo que é mais específico, que é o quê? É o medo de ser avaliado, é o medo de falhar, é o medo de não corresponder, é o medo de não atender aquelas expectativas. E olha que coisa maluca, o que a gente começa a dizer é que o medo de falhar ou de não entregar aquilo que é esperado de mim começa a produzir uma ansiedade que o meu corpo entende aquilo como uma ameaça que precisa me levar para uma situação de fuga, de luta ou mesmo de paralisia, que é o que a gente vê diante da ansiedade. Quando a gente fala da ansiedade de desempenho, existem algumas características principais, porque a ansiedade, gente, ela é um grande guarda-chuva, vamos dizer assim, né? A gente tem muitos transtornos de ansiedade. Isso significa o quê? Que a gente está dizendo que tem ínfimos motivos, né? Tem vários motivos nesse ambiente, na nossa história, que vai fazer com que a gente tenha respostas de ansiedade frente àquela situação. Então, ao longo da nossa vida, a gente está sendo preparado para quê? Lutar com as situações, fugir delas quando a gente precisa. E isso começa a acontecer de várias formas. Quando a gente fala da ansiedade do desempenho, a gente vai ver características específicas para ela, que é o quê? Uma das coisas que você vai observar é uma preocupação excessiva. Então, a pessoa está sempre no medo que a gente chama de medo antecipatório. Não aconteceu, mas só dela saber que aquilo vai acontecer, ela se preocupa. Então, tem prova quarta-feira, terça-feira eu não durmo. Vou apresentar o trabalho na sexta, passo a semana inteira numa ansiedade, pensando o que vai acontecer, e se eu não lembrar, e se for tal jeito, eu vou ter que ir naquela festa, mas e se eu não conseguir conversar com as pessoas, e se as pessoas não conseguirem me entender? Então, eu entro numa preocupação que ela é excessiva e ela é antecipatória. Por quê? Porque não aconteceu ainda. Ou a prova não aconteceu, o curso que você vai dar não aconteceu, aquela situação X não houve, nada aconteceu. Mas de maneira antecipatória a gente começa a ter o medo. A segunda coisa que é muito presente na ansiedade do desempenho é a autoavaliação constante. O que é isso? Quando a gente pensa na ansiedade de desempenho, a gente está falando então de uma ansiedade que vai ser produzida frente a determinados estímulos, que envolve muito mais aspectos meus o meu medo de falhar, o meu medo de não corresponder, o meu medo de não estar à altura suficiente daqui. Ok? Então, eu fico temendo o tempo todo estar sendo avaliado. Então, eu acho que as pessoas estão me avaliando, eu acho que aquela pessoa vai me avaliar mais. Mas quem está me avaliando realmente o tempo todo sou eu. Então, na ansiedade do desempenho, a gente tem uma pessoa que fica constantemente num processo de autoavaliação do próprio comportamento. Então, sei lá, eu tenho uma apresentação para fazer amanhã. A live, vamos pegar essa live aqui. Eu me preparei para estar aqui, me organizei, estudei o assunto, né? Organizei meu horário, entrei aqui.
Então, antes lá, 2, 3 dias antes, eu tô pensando o que vai ser, o que eu vou falar, eu tenho que fazer de tal jeito, eu tenho que fazer de tal maneira, então eu vou preparar aqui a minha colinha para eu poder acompanhar. Ok, faço a live, passo a apresentação, passo a prova, passo aquele evento que era importante para mim. O que acontece no outro dia? Como foi? Não devia ter falado aquilo, podia ter feito de tal maneira. A autoavaliação constante, ela é tão constante que antes do evento eu avalio e depois do evento eu avalio. Porque existem algumas pessoas em situações de ansiedade que, frente ao estímulo, quando ela passa por aquilo ali, a ansiedade desaparece. Então, sei lá, ela estava com medo do palhaço, o palhaço chegou e foi embora, acabou a ansiedade. Na ansiedade do desempenho, isso não acontece. Porque o que a gente vai ver acontecer é que antes do evento, eu estou ansiosa para o evento acontecer e depois do evento, eu continuo avaliando como foi o meu comportamento e julgando se estava bom, se estava ruim, se eu devia ter feito daquele jeito ou se eu devia ter feito do outro. Por isso que normalmente, quando você vive a ansiedade do desempenho, você está o tempo todo nele, porque até quando você não está desempenhando, você está avaliando como foi o seu desempenho. Ok? Consequentemente, o que a gente vai ver? O foco está sempre no desempenho, está na performance. Então, eu vou, sei lá, fazer uma aula experimental. Okay? E aí eu chego lá e eu fico preocupada de como que eu vou falar, como que eu devo fazer, o que eu vou fazer. Então, eu me organizo e eu tô pronta para aquilo. Eu chego lá e eu faço aquilo e eu vou embora. E quando eu vou embora, eu só fiz aquilo. O que isso significa? Eu tô tão focado na minha performance que eu não vivo a experiência, não tenho um contato real. Por que a gente tem ouvido cada vez mais, né, a fala dessa coisa da insatisfação, dessa vida que fica difícil? E, gente, a vida tá difícil porque a gente não tá vivendo a nossa vida. Essa é a verdade. A vida tá difícil porque o contato real com ela tá em segundo plano. A minha esposa brinca, a gente brinca aqui em casa, e minha esposa fala que ela ama um drama lésbico. Ela é apaixonada por um drama lésbico. E eu fico brincando com as minhas pacientes que são lésbicas e às vezes eu falo, nossa, a gente tá no meio de um drama lésbico. E às vezes a gente tá tão no drama, que a gente tá no drama e a gente não tá na vida. Tem gente que discute mais a relação do que vive a relação. A gente tá tão focado no desempenho, do que tem que ser aquela minha fala, que eu perco toda a experiência do que é estar naquele lugar, naquele momento. Então, a gente está performando muito, a gente está fazendo muito, mas com pouco contato com o real, com o que eu sinto, com o que eu penso, com como que esse outro me afeta, o que é estar aqui nesse momento com essa pessoa. O desempenho se torna tão importante que todo o resto se torna secundário, você não se conecta aquilo para viver aquilo. E o quarto efeito da ansiedade do desempenho, a quarta característica, e normalmente é aqui que eu converso muito com os meus pacientes, que é o efeito paradoxal do que é a ansiedade. Então, olha só, eu me preocupo com o meu desempenho, então eu me preocupo como que eu vou falar, como que você vai me entender, se isso aqui vai fazer sentido, se vale a pena fazer isso, se não vale a pena fazer isso. Eu decido que sim, eu estudo, eu me organizo e eu venho para cá. E eu tento controlar o máximo de coisas que eu consigo, para quê? Para melhorar meu desempenho. Então, eu estudo, eu reviso, eu me organizo, eu repasso a cena, eu vivo aquela cena na minha mente várias vezes, eu vivo. Ok. Só que quanto mais eu tento controlar o meu desempenho, o que vai acontecer? Mais eu tenho ansiedade. Porque se eu me coloco numa situação que requer muito controle, é porque aquela situação tem perigo. A situação requer controle, eu controlo muito. O meu controle faz eu ter ansiedade. Ok. E daí? O problema é que quanto mais ansiedade eu tenho, menor é o meu desempenho. Às vezes eu preciso explicar isso para os meus pacientes que são viciados em estudar, por exemplo. Já fiz até um desenho uma vez numa sessão, gente. Falei, deixa eu te explicar isso aqui. Você começa a estudar, e aí você tem que estudar, porque você tem a prova amanhã, e você tem que fechar, e você tem que estudar, e você tem que estudar. E aí você começa a estudar e você ignora que o seu corpo está cansado, você ignora que você está com sede, você ignora que você está com fome, e você continua estudando, e você continua estudando.
Quando você faz isso, você avisa pro seu corpo que ele está num lugar de perigo. Ele não tem água, ele não tem comida, ele não pode se movimentar do lugar. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar seu cortisol, ele vai te jogar lá para cima. Ele vai trazer vários efeitos, até mesmo no corpo, né? Já vou entrar nisso. E ao fazer isso, ao jogar a sua ansiedade lá para cima, o que acontece é que o seu raciocínio lógico ele cai lá para baixo. Se a minha ansiedade aumenta, o meu raciocínio cai. A minha capacidade de tomar decisões, ela vai lá para baixo. Então, quanto mais eu controlo o meu desempenho, mais ansiedade eu tenho. Quanto mais ansiedade eu tenho, pior é o meu desempenho. Por isso que, se fosse bom, gente, a gente não tratava ansiedade, né? Se ansiedade não gerasse prejuízo, se a gente tivesse só a parte boa do excitação, foco, concentração, que a ansiedade vai trazer, isso seria ótimo. O problema é que no momento que eu me comporto porque eu tenho ela e eu não quero ter ela, mas eu tenho ela, pior eu performo. Então, esse é o grande problema. Aonde que isso aparece? Aonde que essa ansiedade aparece? Ela aparece no nosso corpo. Existem pessoas que passam mal. Tem taquicardia, sudorese, mão fria, boca seca, tontura. Tem gente que tem náusea, tem gente que tem diarreia. Vai ter uma apresentação amanhã, às vezes no dia anterior começa a passar mal. Às vezes tem enjoo. Isso é o seu corpo manifestando ansiedade. Olha só, tá vindo pro físico a sua ansiedade. Ela vai acontecer na sua mente, na sua leitura mental, da sua certeza que você não vai conseguir, dos seus pensamentos catastróficos sobre o evento, de todas as coisas péssimas e ruins que pode acontecer naquele momento. Isso vai te gerar dificuldade de concentração, dificuldade para falar palavras. Todo mundo que tem ansiedade e que tem ansiedade de desempenho, que tem ansiedade por causa de prova, já viveu a famosa situação que é o quê? Você estuda, vai fazer a prova. Chega na prova, você começa a ler, dá um branco. A cabeça faz assim, ó, tum. Até o pensamento do você não vai conseguir, não tem, só tem nada. Tipo assim, você fala, isso aqui deve ser um meditar, só que você tá no meio de uma prova. Isso te gera quase que pânico. Você faz a prova, você faz o máximo que você consegue, você pensa, você não lembra, você entrega a sua prova e você sai. Quando você fecha a porta, você lembra a resposta, você fala, meu Deus, era aquela resposta. O que aconteceu que você não estava conseguindo lembrar de jeito nenhum e passado 1 minuto você lembrou de absolutamente tudo? Isso é ansiedade. O estado de ansiedade exacerbado vai fazer com que a sua mente, trave. Então, isso é um efeito real. Às vezes, durante a apresentação, a pessoa está falando, daqui a pouco a mente dela dá um branco. Dá um branco. Isso é o quê? Ansiedade. Isso vai provocar emoções. Emoções, medo intenso, vergonha, irritação, frustração, desânimo. Então, eu começo a ficar desanimado para ir nos lugares, eu começo a não ter vontade, eu começo a ficar frustrada de estar fazendo aquilo ali. Eu passo a ter vergonha daquela situação, porque eu sei que meu desempenho acaba sendo prejudicado. Então, tudo isso está acontecendo. O que mais a gente vai ver? Comportamento, evitação, procrastinação, pessoas perfeccionistas. Olha, o perfeccionismo fala da ansiedade do desempenho. Eu tô aqui, trabalhando para esse negócio ser a coisa mais bonitinha e melhor do mundo, e quando eu fizer isso, eu vou ser amado, eu vou ser querido, eu vou ser aceito, vão me bater palmas, vão me dar parabéns por causa disso aqui. Pessoas que têm ansiedade de desempenho, por exemplo, têm dificuldade de delegar, não conseguem delegar, não conseguem distribuir tarefas, porque ela tem que fazer, ela tem que controlar. Às vezes, a ansiedade do desempenho, por exemplo, aparece muito na vida sexual. Então, não é incomum pessoas que tratam a vida num desempenho e vão para a cama para fazer isso também, podem começar a apresentar as consequências da ansiedade, que é o quê? Ejaculação precoce, dificuldade de lubrificação, dor durante a penetração, dor ao ejacular, dor ao gozar. A gente não fala muito sobre isso, né? Ainda mais quando a gente fala de sexo e ansiedade. Quando esses tabus se encontram aí que a gente não quer nem falar mais sobre isso, vamos evitar.
Só que isso está ligado à nossa necessidade de desempenhar. Eu lembro um caso que eu acompanhei uns anos atrás. Na primeira sessão ele começou a falar, e aí começou a falar do namoro, e aí começou a falar do sexo, e aí começou a falar como que era na cama, e ele começou a me contar que no meio da transa, a namorada dele ficava avaliando ele. Ah, não, isso tá bom, ah, isso não tá, ah, isso é nota 7, ah, isso é nota 5, ah, isso aqui. Quando ele começou a me contar isso, eu falei, olha só, você vai ter ejaculação precoce, tá? Ele falou, não, eu já tô tendo. Olha só, quando a gente entra no desempenho, porque eu preciso entregar, eu preciso entregar, eu preciso entregar, a ponto disso me atravessar uma ansiedade, a ansiedade compromete a minha vida. E compromete o lugar que eu quero o quê? Compromete o lugar que eu quero desempenhar. E se a gente for pegar e se a gente for conversar, por exemplo, é muito comum as pessoas terem medo de prova, medo de apresentar seminário. Então, no meu período enquanto professora universitária, eu vi muitos alunos gaguejarem, eu vi alunos terem brancos, eu vi alunos não conseguirem falar e terem que ser retirados porque estavam tendo uma crise de ansiedade. Eu vi pessoas desesperadas recebendo provas porque elas parecia que eu estava dando um satanás para ela fazer naquele momento, não sabia nem o que fazer com aquilo. E aí a pergunta é, por que a gente tem tanto medo? Né? A gente vem, normalmente às vezes de um histórico escolar não muito bom, né? Então, isso vai gerar uma história, mas por que a gente tem medo de tanta avaliação? E a gente, no meio da nossa avaliação, é nós olhando para nós e falando, olha só, esse negócio pode dar errado. Tá, mas qual que é o problema de dar errado? Qual que é o problema do meu desempenho não ser o que está sendo esperado? Qual o problema do meu desempenho estar errado? Tem problema? Então, nós não tememos tanto a avaliação à toa. Por que nós tememos? Para começar, que o nosso cérebro ele reage a situações de rejeição social como uma ameaça real de vida ou morte. Porque, na verdade, é uma ameaça de vida ou morte. Entenda, se eu sou um bebezinho de 1 mês, a minha mãe me rejeitar, aquele grupo família me rejeitar, coloca a minha vida em perigo, pode ser que eu morra. O que isso gerou em nós? Uma programação. A gente tem uma programação biológica que nos faz o quê? Sentirmos dor e reagirmos à ansiedade, reagirmos à rejeição social como se aquilo ali colocasse a minha vida em risco. Então, a gente sente dor, a solidão gera dor física. Olha só, a gente fala, né? A solidão hoje faz mais mal que o tabagismo. Por quê? Porque nós somos indivíduos sociais. Ok? Isso significa o quê se eu sou indivíduo social? O social não pode me rejeitar. Se esse social me rejeita, a minha vida está em risco. Eu estou aqui há um tempo já nas redes sociais e eu me vejo, às vezes, me segurando aqui, por quê? Medo de rejeição social. Ah, mas tá, o que vai acontecer se te rejeitarem? Olha, eu posso contar várias coisas que a minha cabeça me conta. Nós estamos programados a evitar a rejeição social o máximo que a gente puder. Nós viemos de histórias de críticas, de invalidação, de amor condicionais, histórico de bullying na infância, na adolescência. Você sabe qual que é o problema do bullying na vida da criança? Nunca falei de bullying aqui, vou falar qualquer dia desses. Sabe qual que é o problema do bullying? O bullying é a vivência da rejeição social. Então, quando uma criança sofre bullying numa escola, que ela é isolada e que ela é ridicularizada, naquele momento ela está vivenciando a experiência real de ter uma rejeição social. Em que momento? No momento que a vida dela ainda depende daquilo. Então, não é à toa que no momento que nós temos esse histórico combinado, né? Vamos lá. Com a nossa sociedade do desempenho, porque a gente ainda tem essa combinação aqui, o que nós nos tornamos? A gente passou a viver em função do quê? Em viver em função de não sermos excluídos. Uma vez eu estava atendendo, e aí minha paciente com muita ansiedade, ela tem muita ansiedade de desempenho, e ela falando pra mim como que o mundo era perigoso. Não, porque o mundo é perigoso, porque isso, porque aquilo. Muito pensamento catastrófico. E eu ouvi, ela falou, eu escutei.
E aí, quando ela terminou de falar, ela falou 50 mil coisas ruins, né? Do mundo e de tudo e tal. Eu virei pra ela e falei assim: você sabe que a probabilidade de você morrer hoje, por exemplo, é infinitamente menor do que era você morrer na Idade Média, por exemplo. Uma mulher, para ter um filho que chegasse até os 2 anos, ela teria que ter 8 crianças. Só para você ter um pouco de noção como era difícil sobreviver à infância. Aí ela virou para mim e falou assim: eu falei, então hoje você está muito mais segura do que você estaria se você tivesse nascido na Idade Média. Meus pacientes são muito inteligentes, tá, gente? Ela virou para mim e falou assim: então, mas hoje eu tenho uma coisa que lá eles não tinham. Eu falei, o que que é? Hoje eu tenho um cancelamento social. Eu falei, é verdade. Hoje nós não estamos sendo ameaçados de sermos abandonados na floresta. Ninguém vai colocar a gente na floresta pra gente morrer. Quando eu era criança, meus irmãos falavam que o homem do saco ia vir me pegar. Eu morria de medo daquilo. Eu não acho que o homem do saco vai me pegar. Isso não vai acontecer. Qual que é o que nós mais tememos no nosso desempenho? Sermos ignorados, invisibilizados e cancelados. Então, quando a minha paciente fala, não, a gente está num mundo muito perigoso, sim, porque a ameaça existencial é tão real que se eu não agradar eu não pertenço, só que agora eu não tenho a minha família me avaliando, eu não tenho 2 pessoas em sala de aula me avaliando, eu tenho potencialmente o mundo inteiro me avaliando, tá todo mundo me avaliando. Você tá numa sala, uma pessoa pode gravar você e aquilo ali pode ser postado. A menina tava dentro do avião, tentando viajar, né, na serenidade dela, curtindo férias, sei lá, voltando para casa, e ela foi importunada por uma pessoa, ela não reagiu, uma outra pessoa grava isso, e a coisa viraliza, e a vida dela muda de um dia para noite. Olha só, você agradar ou desagradar significa você pertencer ou não pertencer ao quê? A uma sociedade inteira que tá fazendo o quê? Que tá olhando pra gente. E aí a gente cresce, e a gente não tem mais 5 anos, e a gente não tá mais sofrendo bullying, e a gente não tá mais sendo ridicularizados, nós não somos mais os adolescentes desajeitados, mas nós somos os adultos que ainda temem a rejeição. Então, nós tememos a rejeição. O que que a rejeição tem a ver com a ansiedade do desempenho? Elas, é um casamento. Eu preciso desempenhar, por quê? Porque eu preciso ser aceito. Às vezes a gente faz isso num relacionamento. Eu começo a me relacionar, eu me apaixono por aquela pessoa e eu entrego. Entrego o quê? Entrego tudo. Entrego o café na cama, entrego o jantar, entrego a roupa limpa. Eu desempenho, por quê? Porque às vezes a gente aprendeu que se eu faço, e se eu desempenho, e se eu controlo, e se eu supro o outro, o que que o outro vai querer fazer? Ele vai querer ficar comigo. E aí, se ele quiser ficar comigo, o que que eu não vou viver? Eu não vou viver rejeição. Eu não vou viver rejeição social. Ok? Isso somos nós, adultos que ainda temem o quê? Que ainda nos comportamos como crianças que tememos sermos abandonadas na floresta ou que o homem do saco venha nos pegar. Então, a gente ainda é esses adultos. Isso é muito forte. Então, todo mundo que já teve um coração acelerado antes de apresentar um seminário, entende isso aqui. Todo homem que já viveu uma situação de ejaculação precoce dentro de um casamento, porque tá numa pressão do desempenho, sabe o que é isso aqui. Quando a ansiedade do desempenho nos atrapalha na nossa vida, no que a gente está construindo, que a gente vai vendo as consequências, tá todo mundo querendo sair disso aqui. Até porque, quanto mais eu me preocupo com o meu desempenho, o que acontece? Pior o meu desempenho é. A ansiedade, ela tem muitas camadas e ela pode ter muitas dimensões diferentes. E até porque ela é muito grande, então eu posso ter muitos transtornos diferentes aqui quando eu falo da ansiedade. Quando a gente fala focado na ansiedade do desempenho, o problema não é a sua ansiedade. Eu sei que eu tô nem sei há quanto tempo aqui. Eu tô há meia hora falando sobre ansiedade. Eu tô há meia hora falando como que o nosso corpo responde ao perigo, ao coração acelerado, à náusea, à diarreia e tal. E agora eu tô te dizendo que ansiedade e desempenho não tem nada a ver com ansiedade. A ansiedade aparece e a gente rapidamente quer olhar para ela, a gente quer resolver ela. Então,
Às vezes a pessoa acaba de chegar, por exemplo, num consultório e vai falar de uma ansiedade e você, psicólogo comportamental, às vezes quer correr para fazer uma técnica. Ah, eu vou ensinar uma respiração. Hoje eu perguntei para o ChatGPT, como trabalhar a ansiedade do desempenho? Gente, ele me deu listas e mais listas de coisas que eu deveria fazer. Pensei, meu Deus, eu vou ter que desempenhar para parar de ter ansiedade por desempenho. Que maluquice. Por isso que cuidado com os seus muitos diálogos com o ChatGPT. Lembra que ele é uma inteligência artificial, ok? Feita para te agradar. Olha que perigo. Feita para te agradar. Eu quero caminhar para o final, eu vou me aprofundar nisso aqui agora, porque eu quero te dar alguns passos e algumas dicas de como que você começa a trabalhar isso na sua vida. Se você tem um transtorno que é grave, que isso já está te impedindo de sair de casa, está te impedindo de trabalhar, que você começa a ver muito prejuízo, essa passou da hora, tá? Tá na hora de procurar um profissional, procura um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, vai cuidar de você, né? Vai olhar. Começa a ter muito prejuízo funcional, você precisa de outras pessoas para te ajudarem a sair desse lugar que você está agora. É só isso. Então, procure ajuda. Eu tenho tido essa ansiedade, quero tentar melhorar ela um pouco mais, ok. Eu te falei que a ansiedade social não tem a ver, ansiedade de desempenho não tem a ver necessariamente com ansiedade. A ansiedade é o comportamento que aparece aqui pra gente ver. Mas eu tô tendo ansiedade por quê? Eu tenho ansiedade porque eu tenho medo de ser rejeitado. Ok. Então, a primeira emoção que acontece antes da ansiedade é o medo da rejeição. Só que para além do medo da rejeição, qual que é a outra emoção muito forte ligada à ansiedade do desempenho? A vergonha. A vergonha e o medo da rejeição são as emoções base que faz você reagir na ansiedade. Quando eu me sinto envergonhado ou quando aparece o medo de eu ser rejeitado, a ansiedade vai aparecer para tentar lidar com essas outras emoções e resolver o problema. Então, como que eu resolvo o problema de passar vergonha? É só você sair do lugar, acabou a vergonha. Como que eu resolvo o problema de eu ser rejeitado? Eu falo o que o outro quer ouvir. Olha só, eu performo para agradar o que o outro quer fazer. Para você lidar com a sua ansiedade do desempenho, você vai precisar olhar para duas emoções. Você vai precisar olhar para a sua vergonha e você vai precisar olhar para o seu medo de rejeição. E eu vou te dizer, porque eu atendo tem bastante tempo, eu vou te dizer que a emoção mais difícil de aparecer na terapia é vergonha. Eu ouço raiva, eu ouço tristeza, né? Tristeza aparece muito, a raiva aparece, angústia, caramba, como a angústia tá na terapia, a ansiedade aparece, mas a vergonha ela é tão forte que a gente tem vergonha dos nossos próprios terapeutas. As pessoas têm vergonha de falar coisas. Eu já passei por várias situações do paciente tentando me falar um assunto e ele começa a gaguejar. Tá difícil ele falar aquilo para mim, por quê? Vergonha. Eu já me vi assim na terapia, tentando falar um negócio que eu não conseguia. Eu falei, eu vou ter que falar. Eu falei, então, eu tô com vergonha. Tô com vergonha de falar. Tô com vergonha de ter vergonha. A gente precisa lidar com as emoções que, na verdade, estão por trás da nossa ansiedade do desempenho, que é o quê? Eu tenho medo de não performar como eu preciso performar, eu não ser aceita. Eu tenho medo de passar vergonha e fazer uma coisa e ser ridicularizada e terminar numa vala sozinha. Eu tenho medo de falar para o meu terapeuta que eu gosto dele, que eu quero que ele goste de mim. Eu tenho medo de falar alguma coisa com ele que ele vai me abandonar. Ou que ele vai não gostar mais de mim, ou que ele vai não querer mais estar naquele lugar, ou que ele... A gente morre de medo disso. Mas para você lidar com a sua ansiedade do desempenho, você vai precisar lidar com a sua vergonha e o seu medo de rejeição. Como que você faz isso? A gente só lida com a nossa vergonha e com o medo de rejeição quando a gente consegue verbalizá-los. E a gente só consegue verbalizá-los quando nós estamos com vínculos afetivos seguros. Então, você precisa primeiro investir em vínculos afetivos seguros.
Não adianta você pegar um monte de tarefa de ChatGPT ou do Google de respiração, 2x2, 3x3, seja o que for, para controlar a sua ansiedade. Você vai ficar tentando controlar um boi bravo. Porque, na verdade, a ansiedade está vindo para você não ter que lidar com o quê? Com a vergonha e com o medo da rejeição. Vergonha e rejeição são emoções difíceis da gente expressar. A gente só expressa quando a gente tem vínculo seguro. O que é o vínculo seguro? É o vínculo que eu sei que eu posso falar qualquer coisa e na semana que vem você vai estar aqui de novo. E o seu olhar para mim não vai mudar. E o seu olhar não vai ser julgador porque eu falei aquilo. E o seu olhar não me diminui porque eu falo aquilo. Nesse momento, eu sou capaz de expressar vergonha e eu sou capaz de expressar o meu medo de ser rejeitado. Então, você precisa lidar com essas duas emoções para você sair da sua ansiedade do desempenho, ok? Então, que tem isso, né? O vínculo seguro é uma audiência não punitiva, exatamente, né? Quando a gente pensa num contexto terapêutico, aquela pessoa se colocando num lugar que eu não tô aqui para te julgar, tô aqui para te entender, né? Tô aqui para te ajudar a se entender, tô aqui para olhar para sua emoção, é vergonha, tá bom. Vamos olhar para ela, por que você está sentindo ela, né? O que você acha que pode acontecer a partir disso aqui? Então, isso precisa ser vivenciado, ok? Segunda coisa que você precisa fazer para trabalhar com a sua ansiedade do desempenho. Olha só, aqui vai começar a parte difícil. Vergonha e medo de rejeição, acredite, não vai ser a parte mais difícil para você lidar. Você precisa, para você começar a combater essa ansiedade, você precisa começar a se expor ao imperfeito. Você precisa se treinar ao ridículo. Você precisa fazer coisas que você é péssimo. Você precisa fazer coisas que o seu desempenho vai ser zero. Para que eu vou fazer isso? Olha só, a sua ansiedade fala o quê? Que se você errar, que se você for em ridículo, que se você for imperfeito, que se você for péssimo e que se você não desempenhar, o que vai acontecer com você? Morte, solidão e vala. Vai acabar a sua vida ali naquele momento. Quando eu me forço à exposição do imperfeito e do ridículo, e eu sou péssima e eu continuo fazendo aquilo ali, eu combato a minha necessidade do desempenho. Por quê? Porque tá muito ruim isso aqui. Olha só, eu comecei a fazer live em 2019, então, final ali de 2019, eu entrei no Instagram e comecei a fazer algumas lives, fiz alguns cursos, e quando eu comecei a fazer live, ninguém, né, tava todo mundo fazendo, era aquela coisa nova, sabe quem foi um dos meus principais críticos? Meu pai. Meu pai entrava nas lives, terminava a live, meu pai falava, você mexeu demais no seu cabelo. Gente, eu fiz lives que eu não queria ter feito. Eu fiz lives que eu saí daqui e eu pensei, meu Deus, por que eu falei aquilo? Como que eu fiz isso? A minha estar na rede social para mim é a exposição ao imperfeito, porque eu posso até tentar performar, mas eu não consigo. Eu sou a prova de que eu não consigo performar como eu gostaria. Deixa eu te dar um exemplo concreto para você entender isso aqui. Há umas semanas atrás, eu fiz uma live aqui, deve ter um mês mais ou menos, sobre adultização. Então, eu discuti esse tema aqui. Beleza. Terminei a live, preparei a live para postar no podcast. Fica o convite aí para você que ainda não conheceu o podcast, tá? Então, entra lá depois no Spotify, tranquilamente. Tava preparando o episódio para postar lá. Postei o episódio. Beleza. Nisso que eu for postar o episódio, que eu tenho que cortar e tal, eu comecei a escutar o episódio. Quando eu terminei de escutar o episódio, eu pensei, eu não acredito que eu fiz isso. Do início do episódio ao final, eu falei a palavra errada. Eu passei, sem sacanagem, 50 minutos falando a palavra errada. Eu não percebi. Eu fui perceber no outro dia, quando eu me escutei. Eu falei, eu não acredito. Eu inventei uma palavra que não existe na língua portuguesa. E eu falei ela 50 minutos seguidos. Aí eu contei isso pra minha esposa. Eu falei, você não sabe o que eu fiz. Eu fiz aí eu contei pra ela, fiz a live, não sei o que, não. Eu falei a palavra errada, do início ao fim da live. Eu errei a pronúncia da palavra.
Ela falou, vamos tirar a live. Não tem problema, a gente corta o episódio lá do podcast, a gente tira a live aqui do Instagram. Ou então você pode gravar um vídeo e aí você pode contar para as pessoas que você tem dislexia e aí talvez as pessoas não se importem muito disso. Ela falou, não, vamos excluir. Qual que foi? Vamos excluir o episódio. Eu falei, eu não vou excluir o episódio. Eu falei, eu não posso excluir o episódio. Eu preciso me segurar, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, olha só, amor, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho tendência ao desempenho. Eu quero desempenhar o que eu faço, eu gosto. Eu quero ser melhor, eu quero ser perfeita. Eu sou muito autocrítica. Eu falei, se eu excluir um episódio porque eu falei a palavra errada, isso não vai ter fim na minha vida. Eu vou ficar, tudo que eu fizer, eu vou ficar refém. E nada do que eu fizer vai ser bom o suficiente. Gente, a minha autocrítica, ela é num nível que vocês não têm noção. Essa semana eu tava pensando nisso. Tem 60 episódios postados hoje no podcast. Então, quem não conhece ainda, vai lá depois para conhecer. Dos 60 episódios, deve ter uns 2 que eu gosto. Tem uns 2 episódios que eu falo, nossa, arrebentei. Tem uns 2 episódios que eu escutei, eu falei, caramba, Adriana, você é foda demais. E os outros 58? Eu tenho muitas críticas ao que eu falei, aos momentos que eu travei, as palavras que eu falei errado, as sílabas que eu troquei. E o que eu faço? Nada. Eu não posso fazer nada. Por quê? Porque eu preciso me expor ao imperfeito. Eu preciso ter consciência que eu vou errar, que eu falo errado, eu troco sílaba, ou eu vou aceitar isso e aceitar os erros e corrigir quando eu tenho e vou continuar fazendo, ou eu não vou fazer. Esse é o ponto, entendeu? Ou a gente faz, a gente encara o imperfeito, a gente sustenta que a gente é muito ruim naquilo e dane-se, eu vou continuar fazendo isso, ou a gente vai ser os telespectadores que estão vendo todo mundo viver suas vidas. E por que a gente não está indo viver? Porque a gente está com ansiedade. A gente está com ansiedade de viver. Por quê? Porque a gente está com medo de não desempenhar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se expor ao imperfeito. Gente, eu falo dos meus podcasts na minha terapia pra vocês terem noção. Gravei lá, o que foi? Falei errado. Você vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Vai ficar lá, vai ficar errado. Faz parte. Ou é isso, ou não é isso. A gente precisa aprender a se expor e sustentar essa angústia que é se expor a uma situação que você é ruim. Ruim. Terceira coisa, para não enrolar muito. Você precisa aprender a focar no processo e não no resultado, ok? Você precisa ter esse entendimento. O que significa focar no processo e não no resultado? A pessoa começa terapia. Eu acho até engraçado. A pessoa começa terapia. Aí, 1 mês de terapia, 2 meses de terapia. Aí a pessoa vira e fala assim, porque eu tô há 2 meses em terapia e nada mudou. Eu penso, você tá 2 meses na terapia, mas você tava 10 anos vivendo a vida desse jeito. Como você quer que a coisa mude? A gente ignora o processo, a gente só quer resultado. Então, se eu chego lá e se eu não desempenho perfeitamente, não é bom o suficiente. Já te falei isso. Tem quanto tempo que eu tô fazendo live? Tem 5 anos, gente, desde 2019. Vai fazer 6. Até hoje, tem hora que eu falo errado, tem hora que eu troco sílaba, tem hora que eu falo, não gostei. Devia ter feito de tal jeito. Mas meu pai já não me critica mais por eu mexer tanto no meu cabelo. Acho que ele não tá me vendo muito. Olha só, qual que é o resultado? O que eu quero? Né? O que eu quero com isso? Por que eu tô nas redes sociais? Por que eu tô me expondo? Primeiro, porque eu preciso me atualizar. Então, eu quero ser uma profissional que vai estar atualizada. Segundo, que eu tô falando a língua da época. A língua da minha época hoje é isso aqui que a gente tá fazendo nesse momento. Segundo, que esse é um lugar, para mim, importante para eu conhecer pessoas, para eu captar pacientes, para eu poder ajudar pessoas que muitas vezes não vão ter dinheiro para pagar o valor da minha sessão hoje. Ok. Quanto tempo que isso vai acontecer? Às vezes é 1 mês, às vezes é 2, às vezes é 3. Hoje eu falei isso com minha paciente, que ela estava ansiosa, porque ela está ansiosa, ela não está conseguindo sair da ansiedade. E de novo, né? Ela traz essa coisa do resultado e, óbvio, não processo. E eu falei pra ela, você gosta de ler, não é? Ela falou, gosto. Eu falei, você gosta muito, né? Ela falou, gosto muito de ler. Eu falei, quanto tempo você levou pra aprender a ler?
A gente esquece que a gente precisou primeiro aprender a falar. A gente precisou primeiro desenvolver comportamento motor. Depois a gente começou a balbuciar. Depois a gente começou a falar sílabas. Depois a gente começou a falar. Aí depois que a gente estava falando, a gente começou a discriminar as letras. Para depois. São anos da sua vida para você aprender a ler. Aí a gente chega na vida do adulto e a gente quer fazer uma coisa que a gente não é bom e a gente quer aprender aquilo. A gente quer chegar lá, a gente quer fazer a primeira vez e a gente quer que seja ótimo. Não vai ser. Vai ser péssimo. Por quê? Porque as coisas têm tempo. Eu contei para vocês que eu tô fazendo hipismo. Tem 4 meses. Quando eu comecei a fazer hipismo, quem eram os meus coleguinhas? A galera dos 6 anos de idade. O que eles estão preocupados? Eles se divertem. Gente, o primeiro dia que eu cheguei lá, que eu fui fazer uma aula experimental, umas 3, 4 vezes eu quase caí do cavalo. De eu ter que me segurar, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Quando foi essa semana, eu passei pro nível 2, olha só, já evoluí. Agora eu tô fazendo aula com os pré-adolescentes. Ai, meu Deus. E aí, esse dia eu tava fazendo aula, e aí tava fazendo aula e tal, e a professora me ensinando algumas coisas. E eu quase caí, né? Então, eu quase caí, ela brigando, não sei o que, faz isso, faz aquilo. E aí, quando terminou a aula, assim, e aí não tinha, todo mundo faltou, só tava eu na aula, e a aula foi puxada. E eu no meio da aula lá no cavalo, eu pensei, por que eu tô fazendo aqui? Eu tava suando, gente, vocês não têm noção, assim, tava escorrendo assim, suor em mim. E eu pensei, pra que eu faço isso? Pra que eu me coloco nessas situações? Eu me coloquei, que eu pensei, eu paguei pra estar aqui. Por que eu tô fazendo isso? E você ainda é ruim nisso aqui. Eu quase caí, essas últimas semanas que eu mudei de nível, eu quase caí do que eu fiquei em cima do cavalo. Por que eu tô fazendo isso? Sabe por quê? Porque a gente ignora o processo. E aí eu saí suada de suor, toda molhada de suor do cavalo. E eu pensei, nossa, como eu tenho ganhado mais consciência corporal nessa atividade que eu tô fazendo. Não é rápido. A gente, na nossa vida adulta, a gente quer que tudo tenha a mesma velocidade. Que a internet tem, eu tenho falado isso. O mundo não funciona na velocidade da internet. Se você está colocando a sua vida na velocidade do Instagram e do TikTok, você vai viver frustrado o tempo todo. O mundo não funciona nessa velocidade, o mundo precisa de tempo. Então, se você vem de uma vida que você está o tempo todo desempenhando e você tem que mudar e você tem que ir para um outro registro, você precisa ter paciência com o processo. Tem um processo que acontece. Lembra, você passou anos para aprender a ler. Eu passei anos para aprender a falar. A gente aprende anos para chegar num lugar na nossa vida. Tenha paciência, você vai precisar sim, às vezes de alguns anos para chegar num outro lugar, né? Faça o caminho. Então, se permita os processos, se permita ser ruim. Às vezes eu dou essas tarefas para os meus pacientes. Muita necessidade de desempenho. Vá fazer uma coisa que você é péssimo. Se permita aprender. Quando você ficar bom, aí você sai e você vai para uma outra coisa que você seja péssimo. Péssimo. Ok? Olha só. A última coisa para eu encerrar essa live aqui, que eu já falei demais. Para você conseguir sair dessa ansiedade do desempenho, você vai precisar, né? Vamos recapitular. Você vai precisar lidar com a sua vergonha. Você vai precisar lidar com o medo da rejeição. Você vai precisar se expor ao imperfeito. Você vai precisar suportar os processos, porque precisa estar no processo, precisa estar na vida, precisa estar naquele momento, sabe? Naquela situação específica. E a última coisa que você precisa para sair do desempenho, para o desempenho deixar de ser um grande problema na sua vida, você precisa cultivar a sua autenticidade. Olha, pode não parecer, mas a ansiedade de desempenho, ela vai totalmente contra a nossa autenticidade. Hoje eu estava conversando isso com uma pessoa. Eu me formei em 2004. Então, eu entrei na faculdade em 99 e me formei em 2004. Eu comecei a atender em 2003, né? Que eu comecei a atender ainda na faculdade. Então, tem 22 anos que eu atendo. Eu já vi muitas pessoas tendo ansiedade por desempenho. O que é a ansiedade do desempenho, em outras palavras?
é eu me comportando e performando para eu ser aceito. Aceito naquele grupo, aceito naquela família, aceito na internet, aceito num lugar tal. Então eu estou me comportando para eu ser aceito, eu desempenho, eu quero continuar nesse trabalho, eu quero continuar nesse relacionamento, então eu faço o quê? Então eu me comporto, e eu me comporto de uma maneira que eu satisfaça o outro. Quanto mais necessidade de desempenho você tem, menor a sua autenticidade. Quanto mais preocupada eu tô em me ajustar ao grupo, quanto mais preocupada eu tô em pertencer a esse grupo, menos autenticidade eu tenho. Porque a autenticidade me joga para um lugar perigoso, que é, eu não sei se eu vou ser aceita ou se eu não for aceita. E aí, o que acontece, né? Hoje eu estava conversando isso com uma pessoa. Eu, além de ser terapeuta há muito tempo, eu faço terapia há muito tempo. Então, nesses meus 20 anos aí, eu fiz terapia já algumas vezes. E eu já fiz terapia, hoje eu estava contando, eu já fiz terapia com 7 profissionais diferentes. Então, eu já fiz terapia com terapeutas comportamentais, já fiz com sistêmicos, já fiz com Gestalt, já fiz com algumas abordagens diferentes, e atualmente eu estou em terapia. Esses profissionais que eu passei, eles, entre homens e mulheres também, tá? Eles eram diferentes, de abordagens diferentes e de comportamentos diferentes. Em muitos momentos ao longo da minha vida, da minha carreira, eu já me perguntei se eu não devia ser mais como os meus terapeutas. Eu já me vi fazendo essa pergunta. Será que eu não devia agir igual ele fez? Será que eu não devia fazer como aquela pessoa fez? Porque, vamos lá, só entre nós aqui, o que os psicólogos não te contam? 90% do tempo a gente não tem noção do que a gente está fazendo. É quase um milagre aquilo acontecer. Na hora que você nem entende, você fala, o que eu fiz para esse negócio dar certo? Como que essa pessoa melhorou? E aí, olha só, se eu tenho uma necessidade de desempenhar e eu tenho lá o meu terapeuta que é bom, será que ele não deveria ser meu modelo? Será que eu não deveria ser como ele? Eu lembro quantas vezes eu dei supervisão e estágio em faculdade, os alunos falavam assim, professora, atende pra gente ver. Eu falava, eu não posso atender pra você ver, porque eu não quero que você seja eu. Porque se você for eu, você vai deixar de ser você e aí vai dar ruim. E eu percebo muito isso, assim, porque ao longo desses 20 anos eu já me vi em situações tentando ser outras pessoas. Ah, não, meu terapeuta é assim. Ah, não, fulano. Ah, eu fui no congresso assim. Ah, não, eu vou tentar ser desse jeito. E eu percebo hoje, óbvio, com um pouco mais de maturidade no caminho, né? Eu percebo hoje que quando eu sou eu, quando eu tô ali, quando eu tô 100% eu, quando eu tô eu que eu erro até o que eu vou falar, ou quando eu tô eu que eu falo negócio que o paciente não entende, eu também não entendi direito, eu quase vou ter que me organizar para falar aquilo de uma outra forma. Quando eu me permito ser eu percebo que a coisa vai para uma fluidez. O paciente se vincula mais rápido com quem eu sou. Mas por que a gente continua com tanto medo de ser gente? A gente fica se comparando, a gente fica se regulando. Hoje eu tava falando isso com uma amiga minha. Eu falei, a minha terapeuta, ela é uma pessoa completamente diferente de mim. Eu não sei se na vida real nós seremos amigas. Talvez, não sei. A gente tem visões diferentes, a gente tem lugares diferentes, a gente tem abordagens diferentes. Ela vê o mundo de um lugar que eu não vejo, olha só. Eu tentar ser ela porque eu acho que ela é uma boa terapeuta, mata quem eu sou e os meus terapeutas, perdão, os meus pacientes não são pacientes dela. Olha só, tem uma diferença. A gente cultivar a nossa autenticidade, para isso você precisa vencer a sua ansiedade. Só que para você vencer a sua ansiedade, você precisa vencer seu medo de rejeição. E para você vencer o seu medo de rejeição, você precisa ter coragem. Coragem para ser autêntico. A gente só consegue sair efetivamente dessa necessidade do desempenhar e tá usando sempre o outro como base de comparação, né? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor. E a gente não mostra quem a gente é. Eu lembro um caso que eu estava acompanhando uma vez, que envolvia risco de suicídio, e a paciente chegou na sessão um pouco atrasada, e a gente começou a conversar, e ela virou e falou assim, eu nunca sei o que você sente. Eu falei, eu sinto medo. Na hora eu sinto medo. Eu falei, hoje, quando você não chegou e você atrasou, eu senti medo. Me veio um medo
de que você pudesse ter tentado tirar a sua vida. Então, muitas vezes, frente ao seu relato, eu sinto medo. Ela virou para mim e falou assim, e por que você continua me atendendo? Eu falei, porque eu não fujo dos meus medos. A gente precisa ter um entendimento que eu sinto medo, tem hora que eu atendo, tem hora que eu sinto raiva, tem hora que eu fico triste, tem hora que o paciente está passando por uma situação que aquilo me abala, olha só, eu sinto, e o que eu faço? Eu continuo sentindo. Porque quando eu falo para o meu paciente que eu tenho medo, quando eu falo para o meu paciente que eu fiquei inseguro porque ele atrasou, eu tô tendo coragem de ser vista como uma profissional que não é 100% segura, que eu não tenho tudo sob controle, que eu não tenho garantia de nada. Quando a gente se permite ser visto, é um momento que a gente assume um lugar que a gente não tem a menor garantia. Que o quê? Eu não tenho garantia se eu serei amado ou se eu serei rejeitado. Quando eu falo para o paciente que eu tenho medo, ou quando o paciente fala alguma coisa, eu falo, não sei. Hoje a paciente ficou falando, ela terminou, ela falou, e aí? Eu falei, não sei. Eu não sei. A pessoa me pagou para ouvir isso. Eu não sei. Eu vou precisar pensar, não sei não. Acho que, sei lá. Vou precisar de uma supervisão aí para eu poder conversar sobre isso aqui, pra gente poder voltar nisso aqui. Eu não sei. Olha só, quando eu falo que eu não sei se aquela pessoa volta. Quando eu mostro a minha fragilidade, sabe qual que é o risco? Aquela pessoa paga a minha conta. Eu quero que ela volte. E aí, o que eu faço? Para sair da ansiedade do desempenho, você precisa ser você. Para você ser você, você precisa ter mais autenticidade. E para ter mais autenticidade, você precisa ter mais um pouco de coragem. Para quê? Para ser você. Você ouviu tranquilamente. Se esse episódio te fez respirar um pouco melhor, siga o podcast, avalie e ative o sininho para não perder os próximos. Toda quarta-feira, às 20h30, temos live no Instagram, @psi.adriana_de_oliveira, que vira episódio aqui toda sexta de manhã. Compartilhe com uma pessoa que precisa desse respiro hoje. Eu sou Adriana de Oliveira e lembre-se, cuidar da mente é um ato de coragem. Até a próxima.